Para iniciarmos, Ricardo, como lidar com os filhos que estão nas drogas? E como lidar com a questão das bebidas e o fumo? Olha, sem dúvida alguma, esse questionamento, gente, é um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos hoje em dia, enquanto humanidade, enquanto sociedade que busca evoluir. Porque não tem como a gente alcançar de maneira objetiva, né, esse tema do drogadicto, do dependente químico, que hoje pode ser alguém que está no vizinho, mas que amanhã posso ser eu, posso ser você, sem a gente olhar o porquê que isso acontece. E aí nós vamos voltar a uma coisa que a gente falava agora há pouco, né? Enquanto as omissões existem. Porque vamos pensar o seguinte, quando alguém busca o mundo das drogas, a pessoa normalmente está buscando alívio. O que leva alguém a buscar um vício, começar a fumar, começar a beber ou buscar uma droga ilícita? Normalmente ela quer fazer parte de um grupo, porque ela não se sente conectada a um grupo principal. Isso é muito comum quando não há conexão perfeita com a família. A linguagem é diferente, aí os jovens falam uma outra linguagem, e aí de repente o colega fuma, né? E aí fala, oh, mas você não fuma? Perdão. Ou ela está procurando alívio para uma dor que ela não aprendeu a lidar. Isso é muito comum, não é? Briguei em casa, terminei um namoro, o meu pai morreu, lá em casa não tem dinheiro. E a pessoa não aprendeu a lidar com essa carência, com essa falta. Aí de repente alguém chega e fala, vem cá que eu tenho uma coisinha para você relaxar. E dá apoio, conversa, dá, abre aspas, a coisinha para relaxar. E depois começa uma dependência. Então a gente vê como que o Evangelho está na raiz da solução de toda a problemática humana. Não é por uma questão de radicalismo, é de praticidade. Praticidade. Por quê? Porque se eu aprendo a lidar com as minhas dores em casa, ou se eu tenho grupos sociais que se reúnem, em que eu me sinto parte, que falam a minha linguagem, porque isso é muito importante, eu não vou buscar uma outra linguagem diferente daquela que eu preciso. Então, antes de entrar no que fazer com quem já está, né, nesse mundo, vamos pensar na nossa responsabilidade, né, de preparação que antecede para evitar que isso aconteça. Sabe, a gente aprender a falar a linguagem daquele que necessita, aprender a falar a linguagem que a criança entenda, aprender a falar a linguagem que o adolescente entenda. Eu acho fantástico quando eu vejo assim pessoas de outras religiões que têm grupos de rock gospel, por exemplo. Isso é fantástico. Outro dia eu vi um samba, né, com as músicas espíritas, tudo sambinha. Vem Jesus, divino amigo, tum, 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 vem manter a nossa paz. Porque é uma linguagem que o outro entende. Porque se ele não entender essa linguagem, que para ele faz diferença, ele vai buscar uma outra coisa, em outro contexto, de outra forma. Então a gente tem que ser flexível na comunicação. Quem ama, meus amigos, precisa aprender a falar o coração do ser amado, na linguagem que o ser amado entenda, porque é assim que o mundo espiritual age conosco. Porque quando a gente se omite, infelizmente o mal ainda não se omite. É o que Jesus falava, né? O bem tem que deixar de ser tímido. Então essa é uma resposta, eu não quero me alongar, porque tem muitas outras questões que mereceriam uma reflexão para um simpósio à parte, né? Do porquê que acontece, o que é que faz. Mas se na sua família já há alguém que está envolvido no flagelo das drogas, a primeira coisa, por mais básica que seja, é não desista dele ou dela. Não desista. Por quê? Porque esse é o momento mais desafiador. E é a hora que às vezes a gente tende mais a querer desistir. Não porque queira, porque às vezes as forças se esgotam. Eu já vi coisas terríveis. Eu já vi uma mãe e até o juiz pedir para o juiz prender de novo o filho, que ela tinha feito de tudo para conseguir soltá-lo, porque o filho saiu da cadeia e entrou e foi assaltar e matar outras pessoas. E o desespero dela foi tanto que ela foi pedir ao juiz que mandasse prender. Olha o tamanho. Uma mãe que tinha apanhado do próprio filho. E que estava nesse desespero. Lá em Belo Horizonte, um tempo atrás, eu gosto de contar esse caso, eu tinha terminado uma palestra, aí veio um senhor e uma senhora conversar conosco. E aí no meio dessa conversa, esse senhor e essa senhora disseram o seguinte: olha, nós temos 5 filhos. 4 filhos não dão trabalho nenhum para nós. E um está preso, foi traficar. E ele estava desesperado e revoltado.
A mãe chorava, a esposa chorava e ele revoltado. E ele, eu não vou visitar ele na prisão, eu não vou visitá-lo na prisão. Falei, não faça isso. Falei, eu não posso imaginar a dor que o senhor está sentindo, mas esse é o momento que ele mais precisa. Mas ele teve tudo dentro de casa, Ricardo. A gente teve todos os exemplos. Por que ele não escutou? Não deu conta. Talvez a prisão seja a forma de redenção. Vou abreviar para vocês. Passou um tempo, eu esqueci do caso. Aí eu estava numa outra instituição. Minha alegria, na hora que eu vi o casal sentado, falei, uai, eu lembro dos dois. Tinha coisa de um ano e pouquinho. Eu lembro desses dois. Aí no final eles vieram. Você lembra da gente? Falei, lembro. E o filho, como é que está? Melhor. Estamos visitando ele. Ele estuda com a gente o Evangelho. Começou a modificar a estrutura psicológica dele. E aí a senhora falou, porque ele não desistiu. Então, meus amigos, não desista. Jamais busque apoio, busque auxílio espiritual, busque auxílio profissional, para que você não entre em depressão, porque o cuidador precisa de cuidado. Eu estou falando do drogadicto, mas isso aqui pode ser uma fala também para quem tem um parente depressivo. Às vezes você faz de tudo e você vê a pessoa se afundando. Você precisa de cuidado, porque para você cuidar, você tem que cuidar. É a teoria da caixa d'água. Para a água vir para nossas torneiras, tem que ter água na caixa, sim ou não? Se você ficar preocupado com a torneira e esquece de abastecer a sua caixa, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai faltar água. Então, às vezes, a gente vê tantas pessoas se entregando para tentar salvar o mundo todo e perdem a si próprio. E Jesus nos alertou com relação a isso, né? Por isso a importância da gente manter o nosso autocuidado, para que o nosso exemplo de fé, para que o nosso exemplo de perseverança, de esperança também alcance aqueles que a gente ama. Enfim, não tem fórmulas prontas, o nosso tempo ele é restrito para responder essas perguntas profundas, mas novamente a essência é o Evangelho. O outro tem sempre o tempo de despertar do outro, mas nós temos o dever do amor, né, da hora presente. Jamais desista de você, mas também nunca desista de quem você ama. Ricardo, hoje temos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Na sua visão, acerca da omissão dos pais, quais as consequências dessa falta na vida dos filhos e como podemos ajudar esses jovens que estão hoje sem sentido de vida a resignificar seus conflitos internos? A primeira coisa é você se espiritualizar. Sinceramente, eu não consigo entender a ideia da gente querer mudar o mundo lá fora sem mudar aqui dentro. Isso é inviável. Isso é inviável. Não adianta, sabe aquela história do tio, filho, não fale palavrão, seu ABCJGH. Mas você acabou de xingar o menino, como é que ele não fala palavrão? Filho, não grite, mas você acabou de gritar. É inviável. É inviável. Olha, eu nunca contei isso em público. Me permitam a intimidade. Uns anos atrás, vou me referir de novo a Isadora. Ela era pequenininha, 2 anos e meio, ela entrou para a escola. Era uma época que eu viajava demais. Não que eu não viaje tanto hoje, né, mas não tinha como levá-los. Por isso que eu não perco uma oportunidade de levá-los aonde eu for, quando é possível. E aí o que aconteceu? Ela na escola fez um desenho, e no desenho tinha ela, tinha a mãe e tinha o irmão. Não tinha pai. Aí Fabiana veio me mostrar, estava ela, Rafael e o irmão. Aquilo para mim foi um choque tão grande, acho que nem para ela eu contei isso. Aquilo, assim, foi tão forte, eu falei, meu Deus. Porque na minha cabeça eu estava fazendo o que era o suficiente. Ah não, mas não estou viajando para fazer coisas erradas. Né? Pelo contrário, a gente viaja para trabalhar o evangelho, para um tratamento espiritual, para trabalhar, colocar comida em casa, para cumprir com o dever. Mas não era isso. Nossa, eu fiquei muito triste. Comigo. Ela era só uma criança reproduzindo como ela se sentia. Aí, quando foi de uns 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, eu fiz uma mudança radical nas formas e comecei a dizer não para algumas coisas que eu dizia sim. Uma delas é o período da manhã. O período da manhã, e foi uma amiga espiritual que sugeriu, fique alerta. Aí foi o período da manhã, eu vou fazer o que me cabe. Eu posso dormir 2 horas da manhã, 3 todo dia. Mas de manhã eu vou aprender a cuidar do corpo, que eu não quero desencarnar antes da hora. Vou cuidar da alma e vou brincar com a minha filha. Que o Rafael é mais fácil, eu consigo conversar com eles mais tempo. E de um tempo para cá, a relação mudou muito.
Mudou muito. Às vezes tem uma tentação enorme de eu fazer 1001 coisas. Ontem mesmo, papai, vamos brincar. Eu, meu Deus, um monte de coisas para fazer. Eu pensei, larguei para lá e vamos. Ela veio me ensinar a fazer massinha. Aprendi a fazer bebê de massinha. Bebê. Cupcake de massinha. E aí a minha alegria, quando na última vez que teve o desenho, o pai estava lá. Quando a reunião teve, Fabiana foi falar, falei, me fala, eram as 3 horas da TV, pelo amor de Deus, me ligue e me fala como é que está o desenho. Ela não entendia, você está nele grande, e ela ainda me desenhou grande. Porque tudo isso é simbólico, né? Então me perdoem de novo expor uma questão particular, mas é para dizer o seguinte, não se omita. Eu vivi os 2 lados da moeda em pouco tempo. A tristeza da omissão, e graças a Deus, o tempo de poder ajustar. Tem que manter, né? Porque se não manter, depois volta e tira o desenho de novo, né? Então, é uma construção. Então, se por algum motivo o seu filho se perdeu, essa conexão começou a se perder, resgate ela. Mas tenha paciência. Porque não adianta, né? Imagina, a gente vê esses casos, a pessoa de repente está 20 anos distante do filho e da filha, aí você toma consciência, se aparece num belo dia e quer ser o pai que você nunca foi, a mãe que você nunca foi, e quer que o filho e a filha uma semana assimile. Isso não é assim que vai funcionar. Quem ama, gente, tem que aprender a construir o processo do amor na paciência, não é? É todo dia dando testemunho, nos mínimos detalhes, não é? Nas mínimas coisas. E se vocês me permitem, por isso eu amo muito o Dr. Bezerra de Menezes. Sem nenhum demérito a outros gigantes da alma que nós aprendemos a respeitar. Mas eu falo assim, Ricardo, você tem alguém que te inspira? Tem. O Dr. Bezerra é que é o nosso orientador do trabalho das pílulas do Evangelho, do tratamento, de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. E é uma afinidade grande. Sabe por quê? Porque Bezerra na Terra, ele viveu tudo aquilo que a gente vive. Ele foi um homem comum. Um espírito extraordinário, mas uma vida comum. Bezerra foi empresário, muita gente não sabe disso, né? Ele foi político, tudo aquilo que o povo sataniza, né? Empresário, só quer dinheiro, político, só quer roubar, nada disso. Bezerra foi mega inteligente, um médico maravilhoso, mas não se tornou hipócrita nem arrogante, o médico dos pobres. Bezerra casou 2 vezes. Pra você ter ideia, os biógrafos discutem oficialmente qual teria sido o número de filhos de Bezerra entre 9 e 15. Bem, você sabe como é que faz filho, né? É porque eu perguntei mais cedo, não sei. Então, me parece que ele santificou o sexo. E nem o fato dele ser trabalhador, de ter uma família. Ele ficou viúvo com 21 anos. Ele tinha 2 filhos com 21 anos. Ele teve que lidar com a família. Tem casos incríveis. Na palestra de mais tarde nós vamos falar um pouco mais sobre o Dr. Bezerra. Na Terra, não estou falando o mito Bezerra de Menezes no mundo espiritual, que a gente aprendeu a amar, dá nome de casa espírita. Falando do homem. O ser humano na Terra, que teve que lidar com a dor diversas vezes. E ainda assim se manteve presente na vida dos filhos. Com tudo que ele fez. Então é uma inspiração para todos nós, meus amigos. Que nós podemos fazer o bem para a humanidade sem se omitir. Então se resgate enquanto é tempo. Porque depois é um tempo enorme, é uma tristeza, né? Porque você tem o desencarne, a mágoa, não é? Aquele rancor. E aí depois todo aquele processo de perdão. Por isso Jesus falava, né? Vai, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho. Depois vai reconciliar? Vai. Mas dá um trabalho. Entende? Então não é essa a ideia, né? Definitivamente não é essa a ideia. Então, para fechar, a gente vai agir igualzinho a gente age quando um cômodo está fechado há muitos anos escuro. Se você tem um galpão que está 10 anos na escuridão, 10 anos, tudo escuro, e você resolve fazer esse galpão, tem 10 anos isso aqui está escuro, eu preciso iluminar esse galpão. O que você tem que fazer? Acender a luz, ué. Cortou a luz, vai na CEMIG. Manda ligar. Mas na hora que você acender o interruptor, ilumina. Deus é tão bom que a gente pode se omitir o tempo que for. Mas na hora que realmente a proposta de renovação é verdadeira, uma luz se acende e a escuridão começa a ir embora.
Então comece esse resgate o quanto antes, volte para a sua família, volte para os seus filhos, mostre que eles não são órfãos de pais vivos, e se você é um filho que sente assim, se espiritualize e ore e peça a Deus pelos seus pais, que talvez não tenham tido a sensibilidade, né, de compreender a importância do que tinham que fazer, mas não faça isso com mágoa, pelo contrário, porque aquele a quem mais tem, mais ainda, né, lhe será esperado. Então muitas vezes a gente recebe muito para a gente aprender a amar, e talvez esse exercício a gente faça principalmente com o pai que se omitiu, com a mãe que se omitiu, e ali é o seu maior professor de amor, não porque ele te dá amor, é exatamente por ele não ter te dado amor, e aí você vai treinar o que é o verdadeiro amor. Entende? Cada um de nós recebe a lição segundo a necessidade da nossa alma. Por isso que a gente precisa estar conectado com a lei divina, né? Porque se a gente não tiver, a gente se revolta. Mas quando você tem a lucidez que o mundo espiritual nos traz, a gente vai sendo que nem a água, vai se adaptando. Ninguém diz que é fácil, mas a gente vai se adaptando, né? Obstáculo, obstáculo, mas sem jamais perder o nosso rumo. Qual que é o destino de todo o rio? Chegar aonde? Qual que é o nosso destino? Nos conectarmos novamente com quem? Com Deus. Muito bem, nosso tempo infelizmente não dá para responder todas as perguntas, pedimos desculpas aos demais que formularam suas perguntas, ficará para o outro momento. Ricardo. Me perdoe, mas eu vou pegar as perguntas com ele e vão nos inspirar na gravação das pílulas noturnas do Evangelho, que a gente tem feito. Então, para quem acompanha as pílulas do Evangelho, pode ter certeza que nós vamos respondê-las nas pílulas noturnas. Muito bem, então, pessoal. Então, Ricardo, mais uma vez, nosso carinho, nosso muito obrigado por este primeiro momento. Agradeço. A parte da tarde teremos outra palestra.